Amém? Houve interferência aí, mas vamos seguir então, né? Qual é o outro nome do diabo, então? Marcos 3, versículo 23. A santa, poderosa, soberana palavra de Deus. E diz assim: então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Amém? Marcos 3, versículo 23. A gente vê, amado, que Satanás, e não somente tem esse nome, o diabo não somente tem esse nome. A Bíblia se refere ao diabo com outros nomes também. É uma série. Que o diabo, depois da sua queda, antes era chamado Lúcifer, anjo de luz. Tem uma grande história sobre isso, não importa. Mas ele decaiu. A gente sabe que ele tentou ser igual a Deus, ele fez uma rebelião no céu e ele foi expulso do céu. Ele e os anjos que se juntaram a ele, que são milhões, não é? Que são os demônios, que hoje operam, não é? Nesse intento do diabo de matar, roubar e destruir. Ele é amigo de Deus e amigo também dos homens. Mas quem tem Cristo está guardado. Amém? E vamos aprender muito sobre isso, né? Que Satanás, ele perde todo o poder sobre aquele que está em Cristo. Glória a Deus. Então, vamos ver. Diabo, Satanás, não é? Inimigo de nossas almas, a antiga serpente, né? O dragão, e vai embora. Cada nome representa aí alguma coisa, uma ação maligna. Amém? Tá certo? Vamos ver aqui então a seguinte pergunta: de onde Satanás, que era Lúcifer, foi expulso? Lucas 10, 18. Amém? Lucas 10, 18, você pode ler e revela isso, né? Ele foi expulso do céu. Eu já falei isso já. Amém? Ele foi expulso do céu. Até a sua expulsão, é claro, ele vivia no céu, era um anjo de luz chamado Lúcifer. Mas a partir do pecado, a sua rebelião contra Deus, né? Ele foi expulso do céu, então ele perdeu o seu corpo natural, ele decaiu, né? Então, eu falei no domingo, né, na pregação, Satanás, então, por não ter um corpo, ele é um espírito, ele é vento, né? Ele precisa de corpos, por isso está aí o ocultismo, né? Essas portas do inferno de Satanás para escravizar e destruir as pessoas. Espiritismo, umbanda, quimbanda, né? E as seitas também, como Testemunho de Jeová, Mormons, né? Para você já ficar sabendo, né? Que não pertence a Deus. Amém, amados? Então, precisamos também ter sabedoria e cautela nessas coisas. Amém? Ele vem para roubar, matar e destruir. E a sua maior arma é o engano e a mentira. Ele é o criador de fábulas, de histórias. Amém? Aleluias! E então, está aqui, né? Lucas 10, 18. Jesus diz que ele via então Satanás sendo expulso do céu e caindo como relâmpago. Vamos passar a pergunta então. Qual a criatura de Deus que o diabo está sempre procurando destruir? 1 Pedro 5,8, você pode verificar depois, 1 Pedro 5,8, onde diz que Satanás anda ao nosso derredor. Amém? Ele está sempre que nem um leão, né, na volta para alcançar a caça. Por isso essa referência, né? É assim que o leão faz, fica na volta, rodeando, até que acham uma maneira, a caça fica desapercebida, ele vai lá e pá. Assim também é Satanás com os seres humanos, principalmente com a igreja. Amém? Aleluia, que é um povo salvo, que ele odeia por causa disso. O lugar que ele caiu foi expulso, para lá nós iremos. Entende agora? Mas quem tem Jesus tem tudo. Aleluia, não tem poder. Muito bem.
Qual a criatura de Deus que o diabo está sempre procurando destruir? É o ser humano. Amém? É o ser humano. É o ser humano. Ele sabe que Deus tem planos eternos, maravilhosos, como acabei de falar. E por isso ele odeia o ser humano. Ele não quer que ninguém vá para o céu, que ninguém seja salvo. Porque ele está perdido e condenado. O diabo não tem nenhuma chance de ser salvo. Amém? O tipo de pecado que ele cometeu não tem volta. Nem ele, nem os seus demônios. Então, a própria palavra declara. Nós estamos nesse tempo da graça, mas quando Cristo vier, ele vem para julgar a humanidade, mas também lançar no inferno Satanás e seus demônios, o falso profeta, o mentiroso, o enganador e todos aqueles que rejeitaram tão grande salvação. Filho amado de Deus que veio naquela cruz com essa finalidade. Amém, amados? Serão lançados também no lago de fogo. Glória a Deus, só a igreja de Jesus herdará a eternidade. Herdará a eternidade. Um pouquinho a mais aí. Então, qual a criatura de Deus que o diabo está sempre? É isso aí. O mundo ele já tem sob o seu domínio. Amém? Os filhos da desobediência. Eu quero que você leia depois Efésios capítulo 2. Amém? Que fala sobre isso e sobre o plano eterno de Deus também. Então fica essa aí de você ler, Efésios 2. Tá certo? Leia lá com atenção. Glória a Deus. Qual a criatura de Deus que o diabo está sempre procurando destruir? Aqui está. 1 Pedro 5,8. E leia Efésios 2. Antes de nos converter, quem dominava a nossa vida era Satanás. De alguma maneira, quando nós estamos em Cristo, ele nos dominava. A nossa mente, o nosso coração e aqueles que o servem, o próprio corpo. Mas diz a palavra de Deus que Cristo veio para nos libertar do jugo do pecado. Aleluias. E nos salvar de toda a prisão de Satanás. Tá certo? 9. Por que Satanás cega a mente das pessoas que não conhecem a Cristo? Aleluias. 2 Coríntios 4,4. Vamos ler então. 2 Coríntios 4,4. Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, Romanos e vem Coríntios. Coríntios, 2 Coríntios, não é a primeira carta, 2 de Coríntios. Vamos ver o que estaria escrito. Passei também aqui. Oh, meu Deus. 2 carta de Coríntios. Gálatas. Bota aqui. Capítulo 4, versículo 4. A segunda carta. 4, versículo 4. Tá certo? Diz ali. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Significa que aquela pessoa que está em desobediência, há uma ação maligna sobre ela, né? Há um domínio mental. E esse domínio mental é que impede as pessoas de irem numa igreja, de ouvir a palavra de Deus. Existe uma reação muito grande, né, do seu domínio. É por isso que precisamos convidar, insistir. Amém, amados? E também orar por essas pessoas. Eu falava aqui na quinta-feira. Estão em prisões, então é necessário, ontem também falei sobre isso, domingo, que oremos pelas pessoas e pedindo a Deus que as liberte desse domínio mental, para que assim a palavra possa alcançá-los, o amor de Deus possa alcançá-los. Amém? Quer dizer, as suas mentes estão cauterizadas, 4,4. Quer dizer, cegou o entendimento, né? Não consegue despertar ou compreender as coisas do alto, amém? Os mistérios de Deus, que nós agora entendemos e já estamos aprendendo. Amém? Por isso é que Cristo na cruz, ele diz, dos porquê
do que ele falou. Amém? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? O espírito da religiosidade os tomou e não conseguiu enxergar a verdade, que é um dos fatores dessa cegueira. Amém? Religião é uma coisa, cristianismo é outra. O que é cristianismo? É um relacionamento de amor de Deus com o homem e agora do homem para com Deus. Podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4. Aleluias, então podemos amar a Deus. Oh, aleluias! Então é isso aí, amado. Precisamos ser libertos disso. A oração é importante, né? Toda pessoa, Deus te colocar, né, um vizinho, um amigo, de pregar o Evangelho. Comece a orar para essa pessoa, amém? E muitas vezes nem é você que vai pregar para ela. Através da tua oração, quem sabe Deus levante até alguém. E ela entenda isso, então, e desperte para Deus. Glória a Deus, estamos quase no final, hein? Número 10, então. No final de todas as coisas, onde o diabo será lançado? Eu já falei, eu já antecipei, amém? Sobre isso. Apocalipse 20, 10, você pode ler. Ele é lançado, então, no lago de fogo. Esse lago de fogo, amado, é a extinção total, completa, amém? De tudo que não presta, de pessoas, ou seja o que for, o diabo, seus demônios, tudo aquilo que não presta. É como quando você faz limpeza de uma casa, por completo, você pega tudo que não presta e bota no lixo. Então é queimado, então é um lago de fogo. E lá vai ser lançado, Satanás, seus demônios, né? Você pode ler lá, Apocalipse 20, capítulo 10. Não é tão difícil aqui, vamos ver rapidinho aqui então. O último livro da Bíblia, aleluias, capítulo 20, 10. Vamos lá, ligeirinho, estou quase ali. 20, 10. Amém? Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Lago de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então, isto é o fim. Na vinda de Cristo, isso vai acontecer. Amém, amados? A igreja recebe o seu galardão, o seu lugar, e Satanás, então, se encerra o tempo dele. Se alguém pensa que o diabo tem esse poder terrível, tem aqueles que creem nele e servem a ele. Né? Eu disse, se estamos em Cristo, o diabo perde todo o poder. Amém? Porque para o cristão a palavra é essa, de Jesus. Eis que vos concedo poder e autoridade para pisar serpente e escorpiões. Significa o diabo e seus demônios. E sobre todo o poder que o diabo tem. Nós passamos a estar acima dele. Então, nós dominamos agora a situação. Aleluias. E o diabo tem essa questão de se mostrar muito forte e poderoso quando não é. Amém? É para aqueles que estão nas suas mãos. Mas para você que agora abraça a fé e se achega a Deus, você agora passa a ser propriedade de Deus, marcado pelo sangue de Jesus. E aquele que é de Deus, Satanás não pode tocar. Está entendendo? No final de todas as coisas, o diabo será lançado, então, no lago de fogo, ele e seus demônios. E tudo que não presta, como eu falei antes ali, que está em outros textos. Amém? Então ficará só o que é perfeito. Tá certo? Só o que é perfeito. Aleluia, e habitaremos para sempre essa nova vida com Deus, na eternidade de Deus. Onde seremos revestidos de um corpo espiritual, como falei já. Amém? Um corpo imortal. Que coisa. Esse é o plano de Deus. E quantas pessoas desconhecem isso? Falamos aqui poucas coisas, só o básico. Essa caminhada, vamos aprender coisas maravilhosas. Aleluia. Cada vez mais nos achegaremos a Deus.
aleluia, cada vez mais há de se consolidar essa salvação em nossa vida. Muito bem, para a meditação, eu peço que você leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4 ao 11, tá certo? E eu peço que você tente decorar 1 Timóteo 2, 5. Amém? Vou repetir. 1 Pedro, final da Bíblia, 5, 4 ao 11. E para decorar 1 Timóteo 2, não é? Versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Fica aí então esse estudo, amém, amado, para você, já ouvindo, já checando. Você está aí com o computador, é só dar um tiquezinho ali e você vai ver que dá uma paradinha, vê o versículo, segue de novo, não você se perder, não tem como perder, vai ser bênção. Deus te abençoe. Um abraço ao Eduardo, um abraço a Vivian, né? E quem sabe vocês aí reúnem o pessoal aí, quem sabe mais também a menina aí, para estar ouvindo essa mensagem, né? E vem checando na palavra de Deus. Muito mais do que aquilo que eu falei, é o que Deus tem. Isso é uma caminhada, amém? Então, calma, calma que no seu tempo Deus vai estar concedendo tudo. No reino de Deus não há coincidência, sorte, não. Tudo está no controle de Deus até esse momento, amém? Deus te abençoe então, em nome de Jesus, amém.